queridos. Estamos aqui gravando esse vídeo e o tema é Ensinos de Jesus. É uma nova sistemática que estamos trazendo para os irmãos. E o ensino que nós vamos falar hoje fala sobre a oração. Tá? Jesus, ele era um homem de oração e ele gostava de buscar um lugar solitário para esses momentos de agradável comunhão com o Pai. Vamos ler em Marcos capítulo 6, o verso 46, que diz: E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Lucas capítulo 5, verso 16 também diz: Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Às vezes, Jesus passava a noite toda orando. Vamos encontrar isso em Lucas capítulo 6, o verso 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Jesus, ele gostava de orar pelos seus discípulos. Vamos ler isso em João capítulo 17, os versos 8 e o 9. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ele orou inclusive por todos nós. Você vai ver isso em João capítulo 17 e o versículo 20, que diz: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Sendo Jesus nosso exemplo em todas as coisas, devemos orar como ele orava, considerando que o Filho de Deus sentia a necessidade de orar. Quanto mais devemos nós, fracos e pecadores mortais que somos, sentir a necessidade de constante oração. As orações de Jesus e seu hábito de comunhão com Deus impressionavam seus discípulos. Em uma determinada ocasião, eles o encontraram tão concentrado em oração que ele não percebeu da presença deles. E Jesus continuou orando em alta voz. E isso tocou profundamente os seus discípulos. Os discípulos chegaram em Jesus e pediram algo a ele. Vamos ler isso em Lucas capítulo 11, verso 1. De uma feita estava Jesus orando em um certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Os discípulos sentiram a necessidade de orar. Então Jesus passou a ensinar sobre como eles deveriam fazer isso. Instruiu-os a apresentar suas necessidades cotidianas a Deus e lançar sobre ele todas as suas preocupações. A certeza que Jesus lhes deu de que suas petições seriam ouvidas constitui uma realidade para nós hoje. Agora, que oração Jesus ensinou aos seus discípulos? Vamos ver isso em Lucas capítulo 11, o verso 2 e o verso 4, que diz: Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Jesus então proferiu a oração do Senhor, tal como ele a dera no Sermão do Monte. Essa é uma oração modelo e apresenta elementos que devem estar presentes em todas as nossas orações. Devemos nos aproximar de Deus com ações de graças, falar de nossas necessidades, confessar os nossos pecados cometidos e rogar por misericórdia em harmonia com sua promessa. Qual foi o tipo de oração que Jesus ensinou no Sermão do Monte? Você vai ver isso em Mateus capítulo 6, do verso 5, verso 8. Diz assim o texto: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos.
Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. A oração secreta só pode ser ouvida por Jesus. Devemos formar o hábito de ter um lugar tranquilo para esses momentos de comunhão. Ao orarmos, devemos abrir o nosso coração a Deus como um amigo, falando de nossas vitórias e derrotas, perdas e ganhos, alegrias e tristezas. Lembre-se, Deus não é um pai que deseja ouvir somente boas notícias dos seus filhos, sem se interessar por seus problemas. O Senhor deseja que falemos de tudo que acontece em nossa vida. A promessa de Jesus é: teu Pai que vê em secreto te recompensará. O que Jesus prometeu com relação às nossas petições? Vamos ler isso em Mateus capítulo 21 e o verso 22, que diz: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. É maravilhoso saber que Deus se inclina para ouvir o clamor do oprimido. Foi com essa certeza que Davi e Daniel desenvolveram o hábito de orar 3 vezes ao dia. Salmo capítulo 55, verso 17 diz: à tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Daniel capítulo 6, verso 10 diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Eles viam em cada dificuldade um chamado à oração, e nós devemos fazer a mesma coisa. Condições para a oração ser atendida. Há certas condições sob as quais podemos esperar que Deus ouça as nossas orações. Vamos examinar algumas delas. Primeira condição é sentir a necessidade de auxílio. Mateus capítulo 7, o verso 7 e o verso 8 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Os que reconhecem sua necessidade e anelam por Deus podem estar certos de que serão satisfeitos. O coração tem que estar aberto à influência do Espírito. Do contrário, a bênção não pode ser obtida. Somos tão carentes do cuidado de Deus como um bebê é carente da atenção e do cuidado dos seus pais. Segunda condição é orar com fé. Marcos 11, 24 diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Jesus elogiou muitos que foram curados por sua fé e criticou a falta de fé até mesmo dos seus discípulos. Tiago ensinou que, quando pedimos sem fé, seremos como as ondas do mar, impelidas e agitadas pelo vento. Tiago capítulo 1, verso 6 diz: peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Aliás, a Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso devemos orar com fé. Terceira condição: obedecer aos seus mandamentos. João capítulo 15, o verso 7 diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Todas as dádivas são prometidas sob a condição da obediência. Deus tem um céu cheio de bênçãos para aqueles que cooperarem com Ele. Todos que lhes são obedientes podem pedir o cumprimento de suas promessas. O apóstolo João ensinou: e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. A quarta condição é perdoar os que nos ofendem. Jesus ensinou na oração modelo: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Isso está em Mateus capítulo 6 e o verso 12.
Se esperamos que as nossas orações sejam atendidas, devemos perdoar aos outros do mesmo modo e na mesma medida em que esperamos ser perdoados. Quinta condição: pedir segundo a vontade divina. O apóstolo João ensinou essa mesma verdade no seguinte texto: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Isso está em 1 João capítulo 5, verso 14. Ora, somos tão falíveis que às vezes pedimos coisas que não seriam uma bênção. Deus, contudo, é tão bondoso que só atende o que sabe ser para o nosso benefício. Sexta condição é perseverar e não esmorecer. A perseverança na oração também é uma condição para que ela seja atendida. Devemos orar sempre se quisermos crescer na fé e na experiência. Paulo aconselhou em Colossenses 4:2, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Sétima condição, orar em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus é muito mais do que mencionar o nome dele no começo e no fim da oração. É orar segundo o sentimento e o espírito de Jesus, ao mesmo tempo em que cremos em suas promessas e descansamos em sua graça. Cristo mesmo declarou, isso está em João 14:13, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Bom, para concluir, eu quero deixar esse trecho. Deus tem 3 formas de responder às nossas orações: sim, não ou espere. A resposta será sempre sim quando todas as condições forem preenchidas e o que pedirmos for o melhor para nós. A resposta será não quando o que pedimos não for o melhor para nós. Tiago escreveu: pedi e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Isso está em Tiago capítulo 4 e o verso 3. Deus é muito sábio, por isso jamais comete um erro. Ao mesmo tempo, por seu amor infinito, jamais vai deixar de abençoar aos que são sinceros. A resposta será espere, quando Deus deseja provar a nossa fé ou experimentar a sinceridade do nosso desejo. Talvez não seja a hora de recebermos o que pedirmos, mas a bênção virá mais adiante. Queridos, com isso encerramos esse nosso ensino sobre o que Jesus ensina sobre as orações. Eu espero que isso seja de grande valia para a sua vida espiritual. Amém? Que Deus te abençoe.